Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja contigo. Em nossos dois últimos encontros, estudamos a profecia de Daniel 8, verso 14. Percorremos um longo caminho profético e entendemos que este grande período apontava para uma obra de purificação e juízo investigativo no Santuário Celestial, que teve início em 1844. Todavia, essas verdades não foram totalmente compreendidas pelo profeta Daniel. Parte de seu livro havia sido selada. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel 12, 8 a 10. Mas até quando o livro de Daniel permaneceu selado? A resposta de Gabriel é clara: até o tempo do fim. Segundo a revelação profética, esse tempo começou no fim da supremacia papal em 1798 d.C. Nesse ano, a França tomou Roma sob o comando de Berthier, general francês. E na noite do dia 20 de fevereiro de 1798, o Papa Pio VI foi levado cativo para Siena e depois para Florença. E no final de agosto de 1799, morreu em Valença, na França. Após esse episódio, estaria livre o caminho para a abertura do livro de Daniel. E das cinzas da Idade Média, a Idade Escura, nasceu um novo Israel espiritual de Deus para o tempo do fim. As grandes verdades do livro de Daniel passaram a ser estudadas e compreendidas. A quem foi aberto o livro de Daniel? Nos Estados Unidos, um homem chamado Guilherme Miller deparou-se com um verso que mudaria a sua vida e a vida de milhares. Daniel 8, verso 14. Em 1818, ele interpretou que ao fim dos 2.300 anos, Jesus voltaria à Terra. Dessa forma, o livro de Daniel foi aberto a Miller e seus colaboradores. A abertura do livro de Daniel no tempo do fim também foi predita por João no Apocalipse, capítulo 10. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Apocalipse 10, 8 a 11. Esse livro aberto na mão do anjo é parte selada do livro de Daniel. O Apocalipse é o ponto de convergência das Escrituras. No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Ali está o complemento do livro de Daniel. Um é uma profecia, o outro uma revelação. O livro que foi selado não é o Apocalipse, mas a porção da profecia de Daniel relativa aos últimos dias. Daniel é a profecia e o Apocalipse é a revelação. Dois livros, um selado, outro aberto. Dois diferentes autores, Daniel e João, mas um só Espírito, uma só mensagem. Daniel e João se ligam e interligam em perfeita cadeia profética. O livro que foi selado não foi o livro do Apocalipse, mas aquela porção da profecia de Daniel relacionada com os últimos dias. Quando o livro foi aberto, fez-se a proclamação: já não haverá demora. O livro de Daniel está agora aberto, e a revelação feita por Cristo a João deve ir a todos os habitantes da terra. Pela multiplicação do saber, um povo deve ser preparado para permanecer em pé nos últimos dias. Sem perceberem a dimensão e alcance de sua mensagem, Guilherme Miller e seus colaboradores começaram a levar ao mundo as mais importantes mensagens do Apocalipse, a tríplice mensagem angélica. As três mensagens angélicas descritas em Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 11, convidam os homens a realizarem uma obra de restauração.
A tríplice mensagem angélica veio para unir a lei ao evangelho, Cristo ao seu povo. Os anjos que proclamam a tríplice mensagem angélica simbolizam o povo que leva o evangelho do reino, o evangelho eterno. Os anjos são representados como voando pelo meio do céu, proclamando ao mundo uma mensagem de advertência e tendo relação direta com o povo que vive nos últimos dias da história terrestre. Ninguém ouve a voz desses anjos, pois eles são símbolos do povo de Deus a trabalhar em harmonia com o universo celeste. Homens e mulheres iluminados pelo Espírito de Deus e santificados por meio da verdade, proclamam as 3 mensagens em sua ordem. Os 3 anjos de Apocalipse 14 representam o povo que aceita a luz das mensagens de Deus e vão como agentes seus fazer soar a advertência por toda a extensão e largura da terra. Vamos ao estudo da tríplice mensagem angélica. Primeira mensagem. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6 e 7. Cristo usou uma expressão semelhante em Mateus 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24, 14. O regresso do Senhor Jesus nas nuvens dos céus acontecerá logo após a proclamação destas mensagens, e não antes delas. Esta primeira mensagem angélica foi ouvida em diferentes lugares. Guilherme Miller foi o principal líder do movimento do primeiro anjo, do Apocalipse 14. Após estudar e compreender Daniel 8, verso 14, uma voz nunca mais deixou Miller. Era a voz do Espírito Santo, que dizia: vá e diga isso ao mundo. Certo sábado, em 1831, Guilherme Miller, perturbado com essa voz que por 13 anos lhe dizia: vá e diga isto ao mundo. Então Miller fez um pacto com Deus. Se alguém vier em minha casa e me convidar para pregar, então falarei sobre a segunda volta de Cristo ao mundo. 30 minutos depois, alguém bate à porta da casa de Miller. Era Irving, seu sobrinho, convidando-o para pregar no próximo domingo. Foram 13 anos de luta, porém 30 minutos para uma confirmação. Sem responder ao sobrinho, Miller dá um soco na mesa e sai pelas portas do fundo e vai para um bosque e por 1 hora luta com Deus. Então, ele decide ir e anunciar a volta de Cristo ao mundo. No segundo domingo de agosto daquele mesmo ano, Miller realizou sua primeira conferência pública. Iniciou oficialmente sua pregação em 1833, quando recebeu da Igreja Batista, da qual era membro, uma licença para pregar. A primeira mensagem angélica foi pregada por um batista. O propósito desta mensagem é restaurar a verdadeira adoração e preparar os habitantes da terra para a segunda vinda de Cristo a este mundo. A palavra juízo sempre nos provoca medo e insegurança, talvez pelo estado de condenação imposta pelo pecado. Esta mensagem nos desafia a darmos glória a Deus face ao juízo. A expressão do Apocalipse é viva e real. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Apocalipse capítulo 14, verso 7. Temer não significa sentir medo de Deus, mas reverência e respeito ao seu nome. Inclui o pensamento de absoluta lealdade a Deus em um tempo onde impera o materialismo. É uma rendição completa à vontade de Deus. Devemos dar glória a Deus por julgar a humanidade, pois Cristo é o centro de nossa salvação. Se fôssemos levados a juízo sem o sangue de Cristo, sem sua justiça, estaríamos perdidos. No juízo, a ira de Deus pode ser desviada do pecador, pois Jesus suportou a ira de Deus na cruz. Jesus recebeu judicialmente toda a ira de Deus na cruz, para que recebêssemos toda a sua justiça no juízo. Os benefícios da morte de Jesus extrapolam os limites da eternidade.
Somos salvos por graça e não por mérito humano. Não seremos salvos pela justiça humana, mas pela misericórdia divina. A segunda mensagem angélica segue a primeira, dizendo: E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse 14, 8. Babilônia é citada no Antigo Testamento cerca de 252 vezes. Em o Novo Testamento, 11 vezes, sendo 6 citadas por João no Apocalipse. Se Babilônia não representasse nenhum perigo ao seu povo, Deus não enviaria mensagens tão diretas contra ela. A segunda mensagem angélica, anunciando a queda de Babilônia mística, nos traz 3 aplicações. São elas: primeira aplicação, passado. A mensagem da queda de Babilônia foi pregada pela primeira vez pelo movimento adventista milerita no verão de 1844. Teve uma aplicação mais direta às igrejas na América do Norte, pela rejeição à primeira mensagem e a queda de seu padrão moral e espiritual. Seu principal líder foi Carlos Fichte. Foi Carlos quem desenvolveu o uso de cartazes e gráficos para os ministros que trabalhavam sob a direção de Miller. O gráfico mais importante era justamente aquele que mostrava as profecias convergindo para o ano de 1844. Sua mensagem era: se você é cristão, saia de Babilônia, mas saia agora. Atreva-se a crer na Bíblia. Carlos Fichte morreu alguns dias antes do grande desapontamento do dia 22 de outubro de 1844. Embora a voz de Carlos Fichte e seus companheiros fosse silenciada pela morte, esta mensagem teria uma crescente aplicação à medida que se aproximava o fim de todas as coisas. Segunda aplicação, presente. Babilônia é um termo abrangente que descreve todas as organizações e movimentos religiosos que se apartaram da verdade e sua queda seria progressiva e também acumulativa. Os perigos de Babilônia são reais. Ela está em operação ainda agora, imperceptível, com suas doutrinas, de onde a lei é invalidada e a justiça de Cristo pela fé é deturpada. A Babilônia de hoje destruirá nossa fé. A Babilônia do futuro irá prosseguir e procurar destruir o remanescente de Deus. Terceira aplicação, futuro. O que está atrás dessa terrível mensagem sobre a queda de Babilônia? O que essa mensagem tem a nos dizer? Babilônia tem estado dado a beber falsas doutrinas e ensinamentos a todas as nações, indicando uma apostasia universal. Essa é sua política. O grande pecado imputado à Babilônia é que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Esta taça de veneno que ela oferece ao mundo representa as falsas doutrinas. Sua união com o Estado será inevitável para levar adiante seu propósito em perseguir o povo de Deus. Seguiu o terceiro anjo com a seguinte mensagem: E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Apocalipse 14, 9 a 11. Em 13 de novembro de 1833, José Bates presenciou a queda das estrelas. Ele sabia ser esse um sinal do fim. Em 1845, quando já convencido acerca do sábado e guardador desse santo dia, Bates foi interceptado por um vizinho, o qual lhe perguntou: Quais são as novas, capitão Bates? Respondeu o capitão: É que o sábado do sétimo dia é o sábado do Senhor Deus. Seu vizinho, convencido da verdade, observou o sábado seguinte. Em 1846, José Bates, aos 54 anos de idade, uniu-se ao casal Tiago e Ellen White para juntos pregarem as verdades ao povo do Advento, as verdades da terceira mensagem angélica.
Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Apocalipse 14, 9. Qual é o centro do conflito desta mensagem? A adoração. É preciso entender que o grande drama do conflito entre o bem e o mal teve sua origem na adoração. A tríplice mensagem angélica nos adverte contra a falsa adoração, a adoração à besta e à sua imagem. A besta descrita na terceira mensagem angélica é a mesma descrita em Apocalipse 13. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse 13, 1-3. Esta besta representa o Império Papal. Sua adoração é apoiada e patrocinada pela segunda besta, descrita no mesmo capítulo 10 do Apocalipse. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Apocalipse 13, 11. Temos aqui um símbolo apropriado para os Estados Unidos da América. Esta nação protestante formará a imagem da besta, o protestantismo apóstata. A maior evidência de sujeição do protestantismo americano é a aceitação do domingo instituído por Roma Papal no lugar do verdadeiro dia de descanso, o sábado do 4º mandamento da lei de Deus. A mensagem do terceiro anjo é uma solene advertência contra todos os transgressores da lei de Deus. A união entre a besta e a sua imagem, em propósitos, práticas, na exigência e rendição completa a Roma Papal, irá formar o sinal da besta, a santificação do primeiro dia da semana. Esse será o sinal da besta. Mas quando esse sinal será uma realidade? O sinal da besta é o dia de repouso papal, aceito pelo mundo em substituição ao dia designado por Deus. Ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Ainda não chegou o tempo de prova. Mas quando for expedido o decreto que impõe o falso sábado e o alto clamor do terceiro anjo advertir os homens contra a adoração da besta e de sua imagem, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então os que ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da besta. Os que beberam o vinho de Babilônia beberão o vinho da ira de Deus, sem mistura de misericórdia. A melhor maneira de vencer o futuro sinal da besta é receber hoje o sinal de Deus. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Ezequiel 20, 12 e 20. O selo do Deus vivo, a observância do sábado, do 4º mandamento, nos dará uma mente hermeticamente fechada para o pecado. Qual será o resultado da proclamação da tríplice mensagem angélica? Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12 e 13. Uma luta intensa será travada pelos santos contra a besta e a sua imagem. João menciona um remanescente e ele os chama de santos. Estes foram justificados e santificados, mas antes de sua glorificação, precisam travar sua última e mais terrível batalha. Uma batalha contra o mal e todas as suas hostes. Porém, estes santos possuem um elemento que garantirá sua vitória. O que eles possuem de mais precioso? A fé em Jesus. Esta fé os levará a uma vitória contra a besta, sua imagem e seu sinal. E o que é a fé em Jesus? A fé em Jesus se manifesta na observância de todos os mandamentos da lei de Deus. É uma fé que pode nos levar à semelhança com Jesus e seu caráter.
A lei de Deus só será obedecida quando participarmos da natureza divina. Esta fé só será desenvolvida através de um relacionamento pessoal com Jesus. A mensagem do terceiro anjo é a proclamação dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus Cristo. Os mandamentos de Deus têm sido proclamados, mas a fé de Jesus Cristo não tem sido proclamada pelos adventistas do sétimo dia como de igual importância, a lei e o evangelho andando de mãos dadas. Não encontro palavras para expressar estes assuntos em sua plenitude. A fé de Jesus, ela é debatida, mas não compreendida. Que constitui a fé de Jesus, que faz parte da mensagem do terceiro anjo? O ato de Jesus tornar-se o portador de nossos pecados para que pudesse tornar-se o Salvador que perdoa os nossos pecados. Ele foi tratado como nós merecemos ser tratados. Veio ao nosso mundo e levou os nossos pecados para que pudéssemos levar sua justiça. E a fé na capacidade de Cristo para salvar-nos, ampla, completa e totalmente, é a fé de Jesus. E quando tivermos uma fé viva em Jesus e obedecermos a todos os seus mandamentos, tal fato despertará a ira de homens e demônios. Qual será a nossa maior necessidade nesse tempo de prova? A fé em Jesus. Sem ela não haverá vitória, sem ela não haverá triunfo, não iremos transpor o juízo investigativo. Nunca derrotaremos Babilônia, nem tampouco venceremos o sinal da besta e sua imagem. Jamais receberemos o sinal de Deus, a menos que possuamos a fé de Jesus. Faça hoje sua escolha. Em que grupo estará naquele dia? A semeadura é opcional, mas a colheita é inevitável. Nosso destino nesta crise dependerá de nossas escolhas hoje. Acredite, nossas decisões hoje serão importantes para o dia de amanhã. Um pregão real vos entregou o rei, a vós soldados céus, corajosos pois de tudo defender, marchando para os céus, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem apeguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem apeguei o seu pendão, firme sempre até morrer. O que ocorreu com os líderes responsáveis pela proclamação das 3 mensagens angélicas? Houve necessidade da vinda de outro anjo para levar avante a pregação destas mensagens, proclamando-as em alto clamor? Estes 3 aspectos serão abordados em nosso próximo encontro. Até lá!